Primeiro de tudo, gostaria de agradecer ao governador, o governo do Paraná, os organizadores, a oportunidade de falar. Como vocês sabem, a raiz da fraude eleitoral que aconteceu no México em 2006, na qual se confrontaram dois projetos de país. O primeiro, defendido por uma direita recalcitrante, que pretende continuar entregando a soberania do país aos Estados Unidos da América do Norte, e o segundo, representado por Sobrado, que apesar de que sofremos esta grande fraude eleitoral, continuamos mantendo a construção de um grande movimento nacional, que pretende exatamente resgatar a soberania nacional, a soberania econômica, a soberania em termos de recursos naturais. Por isso, eu falarei do impacto da crise mundial, o impacto da economia mundial, mas com certas observações no caso específico do México. Por isso, reitero o agradecimento, porque, a exemplo de outras partes do mundo, o nosso movimento está praticamente cercado pelos meios de comunicação. São poucos espaços onde temos foro para difundir nossa proposta e o projeto que nós temos para um novo México. Muito obrigado. Durante os últimos meses, muito se falou sobre a crise financeira e o seu impacto na economia do mundo. De fato, cada dia estamos mais conscientes que este fenômeno será longo, doloroso e prejudicará muitas famílias, especialmente aquelas mais pobres. A sua origem podemos encontrá-la na crise imobiliária desencadeada nos Estados Unidos há mais de um ano. E a sua natureza surgiu da voracidade das instituições bancárias que, alimentadas pelo neoliberalismo selvagem, tentaram tirar água de pedra, para o qual se projetaram sofisticados mecanismos financeiros que permitiram dar crédito a pessoas que não podiam cumprir com seus compromissos. Desta forma, todos nós estamos pagando a imprudência e a má-fé de muitos banqueiros, supervisores e de todos os políticos que não quiseram ou que não puderam dizer um basta à avareza de alguns. Não resta dúvida que nestes momentos somente um mentiroso ou um insensato ignoraria as graves repercussões em termos de crescimento, emprego, salário, inflação e distribuição de renda. Causará nas economias do mundo a crise financeira originada nos Estados Unidos. Entretanto, o alcance desta crise dependerá em cada país, em grande parte, das condições estruturais de cada economia. No caso do México, a partir da campanha presidencial de 2006, tanto Andrés Manuel López Obrador como sua equipe econômica, nós advertimos a fragilidade econômica dos Estados Unidos e dos impactos que poderiam ter sobre a nossa economia e sobre o resto do mundo. Para nós, era claro que devíamos trabalhar a partir do primeiro dia para nos proteger das adversidades externas. Infelizmente, essa situação já se manifesta com toda a sua rudeza e o governo mexicano não tomou medidas para enfrentá-la. Devemos dizer que a implementação da política neoliberal deixou a economia mexicana muito exposta a fatores externos, que foram vistos potencializados pelas falhas estruturais observadas pela nossa economia. Esta continua sendo uma das razões pelas quais, a partir de meados de 2006, propomos uma mudança do modelo econômico para que se fortalecesse as atividades produtivas, o mercado interno e a criação de empregos. Entretanto, continuando a aplicação da mesma política, inclusive aprofundizada, nossos países agora se tornou mais vulnerável.
Por isso, ao arrebentar, ao explodir a crise hipotecária nos Estados Unidos, contagiando os mercados internacionais, a nossa economia se encontra numa situação de graves consequências para a maioria dos mexicanos. Desta forma, viemos realizando recomendações aos encarregados da política econômica para que se atuasse com responsabilidade e emergência pelo bem nacional. Apesar disso, nossas propostas não foram atendidas, de forma que há apenas algumas semanas, autoridades mexicanas chegaram a dizer que se os Estados Unidos havia pneumonia, no México apenas teríamos uma gripe. Quando durante muitos anos, sabíamos que quando os Estados Unidos têm gripe, o México pega pneumonia. Desta forma, levados pela inércia da política neoliberal, foram incapazes de pôr em prática um programa para reativar a economia, gerar empregos, fortalecer o campo, construir refinarias e restabelecer o mercado interno. Ao contrário, optaram pelo aumento dos preços da gasolina, do diesel, do gás, da energia elétrica. Desta forma, no mês de novembro do ano presente, enquanto que o preço da gasolina nos Estados Unidos registrou uma redução de 37% como consequência da queda dos preços internacionais do petróleo, no México o preço da gasolina aumentou quase 9%. Ou seja, atualmente a gasolina no México é 21% mais cara do que no estado do Texas. No México ainda é o quarto produtor maior produtor do mundo. Manteve-se a porosidade do sistema tributário e os privilégios fiscais para as grandes empresas através da existência de regimes fiscais especiais que causam erosão na renda pública. Desta forma, por exemplo, em 2006 e 2007, empresas como Cemex, Telcel, Walmart pagaram uma taxa de imposto sobre a renda equivalente a 2% de suas vendas. Enquanto isso, os responsáveis cautivos tributaram 28% das suas rendas. E Pemex aportou ao fisco 75% das suas vendas. É preciso dizer que a aprovação, há 2 anos atrás, da chamada reforma fiscal no México não solucionou este problema. E a criação do chamado imposto empresarial, a taxa única, golpeou as pequenas e médias empresas, limitando a geração de empregos. Não se fez nada para conseguir a autossuficiência alimentar, que continuou com o critério e se continuou com o critério de importar os nossos bens de consumo, manteve seus monopólios que cobram preços exagerados, afetando os consumidores e as empresas. E em vez de levar a término um plano de austeridade liberando fundos para o desenvolvimento, entre 2006 e 2008, o governo mexicano incrementou o gasto atual em 40 bilhões de dólares, esbanjando o petróleo, os ganhos do petróleo. Perdeu-se tempo, deixou-se de aproveitar a oportunidade que ofereciam os altos preços do petróleo e que dificilmente voltarão a acontecer. E o pior, agora sofremos um impacto da crise mundial numa economia debilitada e com a desvalorização da nossa moeda. Esse ano, o crescimento econômico do México será de apenas 1,8%, ou seja, o mais baixo de todos os países da América Latina e Caribe. E as recentes estimativas nos colocam para o ano que vem na beira da recessão. Haverá perda de empregos. A taxa de desemprego em outubro foi 4,1%, é a mais alta dos últimos 6 anos. O salário e a renda estão sendo insuficientes diante da carecia, enquanto que durante os 2 últimos anos o salário registrou um aumento acumulado de 8%. Produtos de consumo básico para os mexicanos, como o feijão, as lentilhas e os ovos, aumentaram mais de 100%. A perda do poder aquisitivo do salário estima-se no presente em 70
70%. A carteira vencida dos devedores no campo dos cartões de crédito chega a 2 bilhões de dólares e continua aumentando. Esta cifra já é 200% maior do que a registrada em dezembro de 97, quando quebrou o Banco do México. Isto quer dizer que mais de 1.440.000 pessoas encontram-se com problemas para pagar seus cartões de crédito, os quais, entre comissão e juros, geram um custo anual total para os portadores de cartões de 70% em média. Enquanto que os bancos pagam por essa economia, não passa de 5% pelas contas. Isto explica a deterioração do ambiente econômico, mas também o alto custo dos serviços bancários e da taxa de juros do país. Como exemplo, enquanto BBVA, a taxa de juros de um cartão de crédito no México cobra juros de 80%, na Espanha se cobram apenas 25%, quando as inflações são muito parecidas. Mas isto é devido à concentração dos bancos privados em 3 grandes bancos, Banamex Citibank, BBVA, Bancomer e HSBC, que permitiu que o sistema bancário no México funcione como se fosse um oligopólio. Os bancos reduziram os seus créditos, as lojas de departamentos estão baixando as vendas e a construção civil não cresce. A recessão nos Estados Unidos reduziu o total de remessas enviadas ao país pelos trabalhadores mexicanos que trabalham no exterior, e muitos deles começam a voltar para o México diante da falta de empregos nos Estados Unidos. Estas remessas são a segunda fonte de ingressos de dólares no país, 20 bilhões de dólares por ano. Está caindo a produção, são menos as exportações e baixaram os níveis de ocupação no turismo. Reduziu-se consideravelmente o crédito internacional para projetos de investimento. A queda da produção de petróleo mexicanos ocasionada pela sua má administração e a queda dos preços do petróleo aumentou o déficit da balança de pagamentos. Desta forma, ainda sem considerar as exportações de petróleo, o déficit comercial no ano 2000 foi de 14.149 milhões de dólares e passou em 2007 a 53 mil milhões de dólares e em 2008, de acordo com as posições, será de 68.374 milhões de dólares, ou seja, será aproximadamente 15 bilhões de dólares no único ano. É importante assinalar que 86% desse aumento é devido à crescente compra no exterior de alimentos e produtos derivados do petróleo, principalmente gasolina. Mesmo assim, o governo negou a construir novas refinarias e não atendeu os produtores do campo para conseguir a autossuficiência alimentar. Cada dia nos aproximamos mais a uma grande crise na balança de pagamentos. O tipo de câmbio que se desvalorizou em 30% e a única que até agora o governo fez foi utilizar 15 bilhões de dólares das nossas reservas internacionais para apoiar as grandes empresas. Isto, apesar de que, devido à crise financeira, a má administração dos fundos de pensão e as altas comissões cobradas por estas operadoras privadas durante o que passou neste ano e somou 5.300 milhões de dólares. Isto cobrou 5 bilhões de dólares dos economias dos trabalhadores. Diante deste adverso quadro, é claro que o governo mexicano reagiu de uma forma tardia para amenizar os efeitos da crise econômica mundial e a sua proposta não resolverá os graves problemas do país. Desta forma, é insuficiente. Por isso, recentemente, voltamos a propor ao Congresso dos Estados Unidos mexicanos um plano de ação, incluindo os seguintes pontos.
Primeiro, frear a perda do poder aquisitivo dos salários e da renda da população em geral, através do congelamento de preços dos alimentos, impostos e serviços, e com a redução dos preços da gasolina, diesel, gás e eletricidade, para melhorar a competitividade da indústria, aliviar os consumidores e reduzir as pressões inflacionárias. Segundo, aumentar o orçamento do campo, estabelecendo preços de garantia e subsídios aos fertilizantes e outros insumos, no sentido de reduzir as importações de alimentos, evitando aumentos nos preços, melhorando a economia dos agricultores e produtores rurais, diminuindo o fenômeno migratório, construir 3 refinarias para deixar de comprar gasolina no exterior e reduzir as importações desse hidrocarboneto, que já se aproxima dos 50% do consumo. Isto permitirá aumentar o valor agregado do petróleo cru, gerando empregos e aumentando as divisas, levar a término um programa de obras públicas para ativar a economia e gerar empregos. De forma particular, devemos atender à falta de serviços públicos e de moradia em benefício dos mais pobres, dos centros urbanos, das zonas rurais e nas cidades fronteiriças. Considerar o gasto destinado à juventude como um investimento social, outorgar bolsas de estudo aos estudantes do país, como já se faz na capital do México, no Distrito Federal, aumentando o orçamento para as universidades públicas, de maneiras a aumentar o índice de matrículas para resolver o problema de milhares de jovens que são recusados todos os anos. Estabelecer o estado de bem-estar com a colocação em prática de programas para pessoas com dificuldade de locomoção, mães solteiras, locomoção, atenção médica para aqueles que não têm seguridade social, e aplicar em todo o país a pensão alimentícia para todos os adultos acima de 65 anos, pelo menos nas regiões indígenas e nas zonas de maior pobreza do campo e da cidade. Atender a perda de economias dos trabalhadores, estabelecendo um seguro de depósito para suas economias. Outorgar financiamento com baixa taxa de juros às pequenas e médias empresas e ao comércio, condicionado a que não se despidam trabalhadores, não se eliminem impostos de trabalhos. E, diante deste panorama tão grave, devemos considerar que, ainda assim, com os milionários recursos destinados ao resgate das grandes instituições financeiras, ainda passarão muitos meses antes que a situação se normalize. Desta forma, fica claro que a crise financeira mundial não somente deve ser entendida como a quebra do Morgan Stanley, do AIG ou do Lehman Brothers, ou como um problema de devedores. Mas, bem, o que acontece no mundo é a falha absoluta do sistema financeiro e as suas regras de operação, a sua operação e transparência. É a crise de um modelo baseado na especulação financeira, na acumulação de capital e no consumismo. Esse modelo que sempre quis crer firmemente na mão invisível chamada mercado e suas regras do jogo. Por isso, a solução de fundo não poderá surgir nas ferramentas concebidas pelo mercado, nem tampouco será destinar milhões de bilhões de dólares no resgate das instituições financeiras. As circunstâncias nos obrigam a refletir. Já que temos que trabalhar nas novas regras do jogo, com novos objetivos, com limites e castigos à especulação e ao acúmulo indiscriminado de riquezas, com melhores esquemas de supervisão e prestação de contas, com maior informação e com uma verdadeira administração do Estado que, sem dúvida nenhuma, deve ser o que garante o interesse público, mas também a solução deverá responder à economia real e ao bem-estar das pessoas. Agora, mais do que nunca, o Estado deve utilizar todas as ferramentas à sua disposição para evitar que a crise mundial gere mais pobreza. Se resgatarmos os ricos, teremos que resgatar os pobres igualmente. Por isso, devemos rever a política de
pública e gastos públicos, privilegiando o desenvolvimento da infraestrutura social produtiva e o estado do bem-estar acima do gasto dispensável. Não podemos continuar vendo um governo pobre, um governo rico e o povo pobre. Os países devem retomar o absoluto controle de seus recursos naturais e energéticos para aproveitar o valor agregado na cadeia de produção. Estão obrigados a fortalecer seus mercados internos através do combate frontal aos monopólios e aos regimes tributários que permitem às grandes corporações não pagar impostos. Devemos consagrar a autossuficiência alimentar em todas as nações do mundo. Para isso, devemos garantir os recursos suficientes ao desenvolvimento agrícola. Em resumo, a solução deve nos levar a uma nova arquitetura financeira mundial baseada na produção e na competitividade e não simplesmente na especulação. Senhoras e senhores, não há dúvida de que as leis, regras do jogo e as instituições que definem o sistema financeiro mundial deverão mudar drasticamente. Os governos adotarão regulamentações e controles mais rigorosos sobre as atividades financeiras. Entretanto, tudo isso não fará desaparecer a especulação financeira. Mudá-la e torná-la mais complexa, o que, por sua vez, aumentará o ganho daqueles que saibam como fazê-lo, ou aqueles que tenham amigos nos governos e nos entes reguladores. É um fato que todos os sistemas são uma combinação de mercado e Estado. Desta forma, devemos reconhecer que também falhou o Estado ao nos proteger contra a carestia, contra a desigualdade e contra a pobreza. A corrupção, o tráfico de influência, a avareza e a falta de compromisso social de muitos governantes são fatores que devem ser enfrentados urgentemente. Não basta regulamentar o mercado, tampouco a intervencionismo absoluto corrigirá as coisas. É necessário também uma mudança de atitude nos atores do mercado e do Estado. Ao final, isto não deve ser tratado como uma coisa de bons e ruins, já que todos, absolutamente todos, temos a profunda obrigação de erradicar a pobreza e a desigualdade no mundo. Obrigado.